obra já começa nos contando que as pessoas podem vivenciar eventos extraordinários durante toda a sua vida. Experiências nas quais você não podia acreditar. Mesmo quando podia vê-las com seus próprios olhos, você ficava inacreditável com aquilo que estava acontecendo. As mesmas experiências que fazem você gritar, se perguntando como isso é possível. Realmente, não tem algo que existe dessa forma. A vida do nosso protagonista, como uma pessoa comum, é basicamente comum e comum, se é que deu pra entender. Entretanto, a sua vida havia mudado completamente devido a um único livro que ele havia encontrado. Tudo que ele ler será automaticamente acumulado como experiência dentro dele. E assim ele conseguiu registrar a sua experiência no caderno de experiências, permitindo que seja capaz de se tornar melhor em tudo. E dito isso, finalmente o nosso protagonista conseguiu evoluir. E assim, ele conseguiu e ele foi escolhido como o novo proprietário do caderno de experiências. Ele conseguiu desvendar o segredo do caderno. Mas antes de tudo isso ter acontecido, nosso protagonista vivia em um restaurante. Ele mesmo dizia ali que há uma diferença entre viver com seriedade e viver bem. Ambos não são iguais. Mesmo que a base fundamental de um restaurante seja você ter uma comida boa para você conseguir vender a mais e atrair os seus clientes de volta para lá, os alunos do ensino fundamental que frequentemente passavam na frente do seu restaurante nem sequer olhavam para a tenda dele e evitavam a qualquer custo entrar lá. E dito isso, um garoto aleatório que tava deitado em cima da mesa ali, tava dormindo tranquilamente, né? Até que de repente alguém chegou no nada metendo um tapão bem nas costas dele. E essa pessoa que chegou metendo um tapa nas costas dele perguntava como que ele pode estar dormindo uma hora dessa. E ele falava, por que você me bateu? Dito isso, por outro lado, nosso protagonista que já estava tirando uma carta ali de um correio, que se chama literalmente Jun Seok Lee, homem, a idade dele é 19 anos, não sei por que teria que identificar que ele é homem, mas enfim. Ele começa a olhar aquela carta e pensa que a renda está diminuindo, enquanto suas despesas aumentam e fazem com que sua dívida se acumule cada vez mais. E pensando também que a meta mais realista para ele no momento é entrar para o exército após a sua formatura. É algo que realmente seria convincente. Por outro lado, aquela mesma pessoa que pegou e já tinha batido no cara do lado, gritou com o nosso protagonista, perguntando se ele está tentando ir pra livraria de novo, né? Mas o figurante que tava deitado na mesa diz ali que ele nem mesmo está indo a outro lugar. Ele sempre vai pra livraria, então não tem por que se preocupar ele ir pra livraria ou não. Mas a pergunta é, será que realmente o aluno do ensino médio deveria estar lendo livros nessa altura do campeonato? Bom, se isso é o que ele quer, é o que ele deve fazer. Entretanto, ele apenas dizia que deveria deixar o garoto em paz. Ele tá causando nenhum problema e realmente tá querendo estudar, então deixa ele quieto. Dito isso, por outro lado, nosso protagonista estava caminhando meia rua, um monte de gente ali ao seu lado. Enquanto ele ficava sorridentemente ali, passando entre as pessoas, apenas seguindo seu caminho até a livraria. No meio daquilo, um bando de alunos acabaram reconhecendo nosso protagonista e chamou pelo nome ali, fazendo um sinalzinho com a mão. A primeira garota que se aproximou dele diz ali que o professor de inglês nativo em um show chegou então, e todos estavam indo até lá. Mas por que ele tem que saber sobre isso? Entretanto, um do fundo ali comenta que vai ter muita comida lá. Ah, agora entendemos do porquê que ele tá dizendo pro nosso protagonista. Nosso prota já vira no rosto dizendo que ele estava indo lá pra livraria. Então, meu amigo, o próprio moleque ali, figurante, diz que ainda está alguém indo na livraria na idade que ele tem. Pelo amor de Deus, ninguém vai lá esses tempos não, pô. Sem contar que ele pode simplesmente ler um livro no notebook. Esquece de livraria, é uma besteira. Outro figurante chega a comentar, um lourinho ali, que simplesmente ele deveria ignorar o nosso protagonista, até porque ele é medíocre e não consegue fazer nada direito. Então diz a todos que deveriam ir embora. E meu amigo, esse lourinho que meteu a mais simplesmente jogou nosso protagonista pro buraco, ficou quieto e passou na direção oposta dele. E dito aquilo, o resto dos figurantes seguiram o seu caminho e apenas uma garota ficou olhando o nosso protagonista ali, né? E ele não disse nada. Nosso prota apenas ficava pensando que ele não consegue fazer nada certo. Foi exatamente o que o lourinho tinha dito, né? Mas enquanto ele caminhava indo para a sua livraria, ele ficava pensando que essa única fonte de cura que ele tem é simplesmente a livraria. A única coisa que ele consegue fazer direito, que é todo dia pra livraria, é ler livro, literal. E chegando lá na livraria que ele sempre vai, logo ele cumprimenta o senhor de lá e pergunta se por acaso ele tem algum livro novo, né? E ele diz ali que eles estão na sacola ali do lado, então ele pode ir lá pegar e que não deveria se esquecer também de limpar tudo depois de terminar. Indo até lá dentro, o nosso protagonista repara que a livraria é muito estranha. Ela tá quase caindo com o teto ali, com tudo, rapaz, tudo veio já os trem. Mas mesmo assim ele vai entrando com segurança, procurando os livros que o senhor havia dito a ele, né? É só pegar o livro e ler. E dito aquilo, ele encontrou um saco, 2 pra ser bem exato, com um monte de livro. E ele mesmo fica dizendo que esse é o melhor momento e mais agradável na opinião dele. Ele mesmo vai lá tirando o saco ali dos livros e simplesmente se sentindo muito agradável com aquela situação. E meu amigo, né? Ele tava tão com pressa que simplesmente abriu o saco e derramou todos os livros no chão, pensando que é um mistério desconhecido sobre o que está dentro daquele livro. E então realmente é por esse motivo que ele gosta de ler. E que essa dá a sensação de estar abrindo um baú de tesouro. Então por esse motivo até que ele gosta de ler também. Entretanto, aqueles livros que ele veio jogar tudo no chão pra ver se tinha algum diferente que realmente chamava a sua atenção, ele vê que hoje não tem nenhum de fato que chame a sua atenção. Até que no meio disso, ele dá uma olhada pra sua direita e vê um livro específico. Naquele monte de livro que ele devia abrir do saco, jogar
jogado um monte ao chão e ele veio um que tava com os desenhos até bonito ali. Esse que por sua vez ele até tirou os livros de cima pra ver qual era, que chamou bem a atenção pelos seus desenhos, símbolos que tinha nele. Entretanto, o nosso protagonista observava e ficava pensando que é uma capa dura e que não há nenhum título nesse livro também. Sem contar que naquele exato momento, quando ele abriu o livro por curiosidade pra ver o que tinha dentro, ele viu que não tinha nada escrito, o livro tava completamente em branco. E o pior é que ele começava a pensar do porquê as páginas estavam vazias. Não se trata de um livro, de um caderno? Como assim? E naquele exato momento, uma poderosa luz, quando ele tinha aberto o livro, saiu de dentro do livro. Ele quase o cegou ali e ficou completamente paralisado, sem entender o porquê saiu daquele poder em seus olhos. Mas aí o livro diz uma coisa pra ele que estava em branco até então, que ele registrará sua experiência no caderno de experiências, a pergunta que o livro faz a ele. Mas o nosso protagonista, por outro lado, tava bastante se perguntando o que seria isso, o que há de errado. Será que realmente ele tá ficando doido e eu vi uma luz na sua cara? Mas olhando mais de perto, ele lia que realmente estava escrito lá que se ele queria registrar sua experiência no caderno de experiências. E enquanto pensava sobre isso bastante suado, que talvez seja um diário. Então por esse motivo eu tô perguntando isso a ele. Ele escreveu alguma coisa lá, o que poderia acontecer? E querendo dar uma chance pra isso, simplesmente ignorando o fato do livro ter tacado uma luz na cara dele, ele quer pegar sua caneta e escrever algo lá dentro pra ver o que acontece. E ele simplesmente escreveu ali no livro com a sua caneta que sim, ele deseja registrar sua experiência no caderno de experiências. E assim, o caderno já responde novamente, que o caderno de experiências agora está vinculado a um novo proprietário. E naquele exato momento, uma enorme luz sai daquele livro, que ele estava bastante perdido, admirado com aquilo. Até porque, ou ele poderia estar louco, ou isso realmente estava acontecendo. Dito aquilo, nosso protagonista já foi para um outro canto. Ele que por sua vez estava caminhando em cima de uma montanha, simplesmente fazendo uma caminhada matinal. Ele ficava pensando ali que sempre que ele tem muitos pensamentos, ou algo do tipo, quando ele tem problemas únicos para poder pensar, ele sempre vem para aquele refúgio. No caso, aquele monte lá que ele tá caminhando até então, para conseguir relaxar a sua mente e conseguir ficar tranquilizado. Enquanto observava o monte que estava à sua frente, bastante suado e cansado de ter subido até lá, ele se lembra completamente do nada o que havia acontecido aquele dia. Aquele livro que simplesmente jogou na sua cara uma luz e colocou algo escrito, que ele registrará a sua experiência no caderno de experiências, a pergunta que o fez. E quando ele havia visto isso, ficou bastante culcado e não entendia nada. Mas ainda assim, ele foi para aquele monte, ainda assim fazer a sua caminhada como de padrão. Ignorando as escadas, subindo pelo caminho completamente turvo que estava à sua frente, em meio àquilo, ele acaba tropeçando em umas pedras que acabaram arrastando para debaixo. E simplesmente nesse caminho que ele havia pegado, foi literalmente uma armadilha, que fez ele cair lá de cima, lá para baixo de volta. Entretanto, em meio àquilo, o protagonista conseguiu segurar um galho aleatório que estava ali paralisado para ele não cair lá embaixo. Isso porque, se ele realmente tivesse caído, ia cair no meio do abismo que iria machucar ele inteiro, ou até mesmo levar sua morte. Enquanto pensava e segurava o galho, que essa foi por pouco, que realmente ele não morreu, ele conseguiu se levantar e seguir o seu caminho adiante. Dito isso, enquanto passava a mão na cabeça e bastante pensativo sobre o que havia acontecido, ele conseguiu uma recompensa por tudo aquilo que ele conseguiu fazer e passar, que quase até mesmo morreu. Sim, a vista de cima. Depois de ter observado a vista, rapidamente, ele já foi pegando aquele mesmo caderno, o livro que ele estava preocupado, na sua bolsa. E tirando da sua bolsa ali, ele já ia colocando no chão. E daí ele já vai cruzando suas pernas e sentando logo ao chão. Enquanto olhava diretamente pro livro que estava na sua frente ali, o livro perguntava a mesma coisa que havia perguntado a primeira vez. Ele registrará sua experiência no caderno de experiências. Mas ainda assim, uma coisa que ele não sabe o que significa é aquilo que tá escrito. E dito isso, ele aproveitou para escrever no livro como que ele faz para registrar suas experiências lá, porque escrevendo sim ainda assim não adiantou muito, até porque o livro aceitou o proprietário, mas não mudou nada a partir daquilo. E escrevendo isso no próprio livro, ele já começou a fazer o mesmo brilho que havia feito lá na casa de livro. E dessa vez o livro mandou outras coisas. Como ele havia perguntado como que faz para registrar suas experiências, o livro diz ele que escrever sobre suas experiências resultará na aquisição de pontos de experiência. Enquanto ele já ia escrevendo outra coisa no livro ali, ele perguntava o que ele precisa fazer para obter experiências ao for registrada. E o livro diz em contra-resposta a ele que escrever sobre suas experiências resultará na aquisição de pontos de experiência. Basicamente é isso, a mesma resposta que ele havia perguntado ao livro. E dito isso, ele ficou pensando com a caneta em sua mão que poderia ter havido outra pessoa como ele, por exemplo. Isso porque enquanto ele perguntava se pode usar a sua experiência para poder ver outras formas de escrita, ele dizia que sim, ele pode. E que todos os tipos de experiências são viáveis, perguntava ele. O livro dizia simples um sim, são. Simplesmente sim, não e não sim. Dito aquilo, ele começava a dizer que tipo de experiências ele deve escrever naquele livro, como por exemplo, uma experiência de vida, né? Ou algo do tipo. E se lembrando disso, logo ele se lembra do restaurante, que poderia ser talvez a sua mãe e seu pai, que eu não sei por enquanto. Ele começa a dar uma pensada sobre lá e como a aquisição de dinheiro lá tá muito feia. Então o que ele pode fazer em relação a isso? Dito aquilo, logo ele aproveitou para escrever um livro também perguntando se existe algum método secreto para preparar o molho de bolinhos de arroz apimentados que sua mãe faz. O próprio livro responde dizendo que existem várias
experiências de culinária disponíveis, mas daí logo ele vai e pergunta também que tal bolinho de arroz apimentados, responde a minha pergunta. E o livro dizia ele que não há experiências para bolos de arroz apimentados, sem contar também que o livro diz a ele que ele deveria escrever as suas próprias experiências. E bom, aí ele começa a pensar que hoje na livraria ele encontrou um livro de capa dura e escreveu no livro fazendo com que as palavras misteriosas aparecessem. É isso. E o livro simplesmente respondeu ele após ele ter falado o que aconteceu com o livro que ele tá escrevendo agora, que ele escreveu uma experiência comum e que ele ganhou 25 pontos de experiência. Mas como assim? Isso deixa cada vez mais assustado, se perguntando se isso realmente é considerado comum, cara. Um livro que escreve pra ele depois de ele perguntar alguma coisa. E dito aquilo, ele tenta se acalmar novamente, levanta na sua cabeça, fecha os olhos e começa a ficar um pouco mais pensativo. Dito aquilo, ele começa a se lembrar da sensação que aconteceu hoje. Ele estava caminhando na cidade, pensando que estava muito congelado. Isso porque o tempo estava frio e não era primavera. E no meio daquilo, ele acabou encontrando um mendigo, ou talvez apenas um senhor que tinha bebido muito e tinha caído ao chão depois de tomar muitas bebidas. Ele observou o senhor que estava ao chão. E pensando também que se aquele senhor continuasse daquela forma, ele poderia morrer de frio, até porque ele não tava com consciência por nada. Então, ele tava com muito cheiro forte também, mas nosso protagonista quer chegar perto dele. Até mesmo chegou a tapar o seu nariz ali, pensando que o cheiro realmente é muito forte, e nem é brincadeira. Entretanto, ele chegava a dizer novamente que se ele cair no sono daquele jeito, o clima vai simplesmente congelar ele e ele vai morrer. E dito aquilo, ele tentou fazer alguma coisa pra ajudar aquele senhor, que ele deveria ligar lá pro 119, que literalmente deveria segurança, ou então a polícia, não faço ideia. E também, logo ele aproveitou, tirou seu casaco, colocou naquele senhor, mesmo com o mau cheiro que ele tinha, se aproximou dele e pensando que isso pode fazer um tempo que ele leve pra poder a ambulância chegar lá e salvar esse senhor. Aquele senhor que estava caído ao chão simplesmente havia acordado agradecendo o nosso protagonista. E nosso protagonista dizia ao senhor que o 119, que é o socorro, está a caminho. Então ele pode aguardar mais um pouco que simplesmente ele vai ser salvo. O senhor que depois disso tinha agradecido o protagonista, ele seguiu o seu caminho simplesmente ficando feliz. E após ter escrevido no caderno toda a sua experiência que aconteceu com ele, ele diz que salvou um morador de rua de morrer de frio. E que isso deve render alguns pontos de experiência, porque é uma experiência e uma história que ele também viveu. E o livro responde dizendo que ele escreveu uma experiência de salvar uma vida. E que dessa vez ele conseguiu mais de 2.500 de experiência. Caramba! Na mesma hora o moleque ficou feliz, né? O engraçado é que, o que ele vai fazer com uma experiência como essa, né? Sei lá, dá pra usar na onde isso aí. Dito aquilo, ele ficou até um pouco mais animado e pensou que tal algo como um severo nível de experiência, sabe? Algo mais além. E ele ficou tão impressionado com a situação do livro que foi escrevendo algumas experiências ali, que ano passado, na estrada, enquanto ele escrevia, banho não sei o que. Sim, ele começa a contar o que havia acontecido. Um caminhão-tchan que estava passando tranquilamente pela rua, todos os figurantes que estavam em volta ali começaram a ficar preocupados, dizendo que, meu Deus, o caminhão-tchan vai bater na gente e levar nós pro Isekai. E o prota apenas observou o caminhão. E quando ele viu que ele estava vindo realmente pra cima deles, entrou em choque. Isso porque não iria acertar apenas eles, mas também um senhor de idade que estava passando pela rua e que muito provavelmente não conseguiria correr a tempo. Mas o nosso protagonista salvou aquele senhor. Isso porque naquele exato momento que o senhor iria ser socado pelo caminhão, o senhor olhou pro caminhão naquele exato momento e não tinha visto nada. Mas aí, quando ele havia percebido que o caminhão iria pegar de fato em sua pessoa, nosso protagonista rapidamente saiu da posição em que ele estava e simplesmente se jogou para cima do caminhão, salvando a vida daquele senhor, o que fazia com que o caminhão não acertasse ele. É claro que depois de ter feito tal ato, ele quase realmente também foi pro Isekai, né? Porque imagina se não der certo. Entretanto, o caminhão conseguiu parar depois daquilo e eles ficaram jogados a um outro lado, parecendo que realmente ambos estavam a salvo. E dito isso, rapidamente o nosso protagonista perguntava se por acaso ele havia se machucado em algum lugar, mas o senhor respondia ele com a mão no seu boné que ele estava bem. Depois disso, eles se levantaram, o protagonista com a mão em seu joelho pensava que realmente era o Olivia dizendo que tá bem, que ele tá bem, né? Mas aí o senhor pede desculpas pela sua audição estar muito ruim ultimamente. Por esse motivo ele não escutou o caminhão, apenas o viu no exato momento. O que significa que a culpa realmente não é dele, mas também é. Mas dito isso, nosso protagonista iria colocando o senhor pro outro lado da rua, dizendo que na próxima vez ele deveria olhar o sinal de trânsito antes de atravessar a rua, pra tomar um pouco mais de cuidado, porque vai que passa um caminhão sem freio de novo. Aí você vai pro Isekai, né? E após ter contado essa sua experiência no livro, escrito tudo ali, o livro diz a ele contra a resposta que ele escreveu uma experiência de salvar uma vida de novo, e que dessa vez ele ganhou 1.500 pontos de experiência. Enquanto ficava com as pernas cruzadas e bastante pensativo, ele pensa que mesmo que seja única, ele acha que mesmo tipo de experiência ganha menos pontos que a primeira experiência. Isso porque são duas experiências de vida, o que significa que a segunda vai ser menor o valor. O que faz até um pouco de sentido, porque duas experiências, mesmo que levando o nível demais da outra, significa que mesmo assim é a mesma coisa. Mas aí
ele observa alguns pombos que estavam logo à sua frente e pensava agora que tipo de experiência ele deveria ganhar. Como, por exemplo, outra coisa que ele deveria escrever, até porque de salvar vida ele já colocou 2, e agora? E observando esses pombos que estavam ao seu lado, ele começa a pensar em alguma coisa interessante, né? E dito aquilo, ele pega uma barra de chocolate que eu acho que seja de chocolate e quebra ela no meio. Ele aproveita também para esmagá-la na sua mão, fazendo assim vários pedacinhos dela e colocando ela ao chão. E dito isso, fez com que aqueles pombos conseguissem comer também, dizendo que eles deveriam comer e aproveitar aquele item que ele deu a ele. Nosso protagonista começava a pensar sobre ser isso uma experiência também. Imagina, vai que né? Sem contar que logo ele começa a lembrar de uma outra coisa que aconteceu na sua vida, que alguém tava dizendo ao quarto ali que se continuar assim, eles disseram que vão retirar a taxa de depósito da casa, e que ele deve gerenciar isso da forma mais correta possível. Nosso protagonista, apenas escutando toda a conversa, diziam ali pro outro lado da porta que nesse ritmo eles vão perder o dinheiro trabalhando em vez de ganhar dinheiro, e que eles precisam mandar o seu filho pra uma faculdade também. O que eles vão fazer? E essa era a sua família discutindo lá sobre dinheiro, e eles não têm dinheiro. E pensando sobre isso, nosso protagonista começava a se levantar novamente, pensando que isso realmente era péssimo, e que ele precisa salvar o restaurante primeiro, não escrever experiências no caderno, não sei o que. Apesar que escrever seria mais da hora, né? Mas enfim, dito isso, logo já era noite novamente. Nosso protagonista tinha voltado pra sua casa e tava com aquele mesmo caderno na sua frente, pensativo, o que ele poderia escrever nele? Com a caneta logo à sua mão, ele pensava qual tipo de experiência ele iria colocar agora, mas dessa vez ele aproveita pra fazer uma pergunta pro caderno como se realmente fosse um chat GPT, dizendo ali que ele quer se tornar um bom cozinheiro. E o livro respondeu dizendo que a base da culinária está no tempero, a salinidade, doçura, picância e também a acidez, amargo, são os 5 categorias de sabor. E dizendo também o livro que se ele usará os seus pontos de experiência pra isso. Nosso protagonista, após ter escrito que sim, ele usaria pra esse tipo de coisa, naquele exato momento o livro já aproveitou e tacou um monte de poder à sua volta, que eu obviamente não tava entendendo muito o que era. Mas dito aquilo, a noite já havia se passado e o dia seguinte havia se chegado, e a sua mãe tava gritando com ele dizendo que ele vai se atrasar, e ele rapidamente havia levantado em cima da mesa, bastante assustado até porque gritaram com ele, e dizendo ela que já havia preparado o seu café da manhã, então ele deveria comer e ir pra escola logo. Ele passava a mão na sua cara pensando que ele tava até com dor de cabeça, ele dormiu com a cabeça em cima da mesa, num mau jeito que eu nem te conto. E dito aquilo, ele tentou até mesmo mover o seu corpo, mas seu corpo se contorceu todo pelas articulações ali, que ele sentiu tanta dor que, meu amigo, o engraçado é que ele se perguntava o que era isso, porque o corpo dele desse nível. E observando o livro diz ali que ele ganhou 2.000 pontos de experiência em culinária, e que também ele ganhou o super sabor, e que ele ganhou o título também de temperador, e que ele ganhou o domínio de faca também. O pior é que, observando esse livro, ele pensa que pegou no sono depois de ler o livro e ver o que ele havia dito ao nosso protagonista, se ele queria realmente adquirir essa experiência de ser um bom cozinheiro. E pensando por um certo ponto de vista ali, que o seu sonho que ele viveu, as experiências de cozinheiro sobre que ele havia lido, era realmente real. Mas aí, logo ele parava pra pensar que ele tava atrasado, né? Então ele tinha que ir embora. E dito aquilo, rapidamente ele iria se levantando, saía do seu quarto indo pelo corredor. Chegando logo lá embaixo, ele foi direto na geladeira, abrindo a geladeira, né? E aproveitando que dentro da geladeira tinha alguns itens também, ele aproveitou pra ver se realmente a experiência funcionava e pegou uma coisa que tinha na geladeira. O que tinha de fato dentro dessa geladeira, eu não sei, parecia mais um pote sem nada, mas ele pegou e começou a pensar com a mão no seu rosto ali. Na realidade, ele tava experimentando aquela comida que tava na geladeira, e ele mesmo chega a dizer que, como ele havia esperado, isso é um fracasso. Do nada, assim, experimentou comida e pensou que ele era um cozinheiro bom pra porra, né? E dito aquilo, aquele mesmo maluco que tava deitado na mesa, que eu não faço ideia ainda se realmente é o seu pai, perguntava o que era um fracasso. E diz o nosso protagonista que a própria definição de como... Mas como assim? O que ele quer dizer com isso? Enquanto pensava com a mão na sua boca, ele ficava pensando que o sabor picante é muito fraco e a doçura não é tão boa. E aproveitando isso, rapidamente ele foi metendo a mão num ketchup ali por um lado e uma mostarda do outro lado, e simplesmente começou a fazer uma mistura muito cabulosa naquela vasilha que estava à sua mesa. E rapidamente ele começou a cortar vários legumes ali numa velocidade insana, como se realmente ele tivesse muita experiência. Ele ficava pensando que era tão fácil assim cortar um rabanete de um jeito tão flexível. E no meio daquilo, enquanto ele observava, ele ficava bastante empolgado com aquilo, porque os cortes deles eram muito precisos e a velocidade era tanta que o maluco figurante que tava do lado e viu que o nosso protagonista talvez ficou insanidado com o que ele havia feito. Ele cortou com uma velocidade insana. Mas aí a sua mãe chegou rapidamente ali perguntando o que ele tá fazendo, porque aquele molho ali é o que eles vão vender. Que miséria que ele tá fazendo com o molho dela. Mas aí ele pegava uma colher do molho que ele havia acabado de misturar e feito um monte de guloseima ali que eu nem sei o que seja. Ele dizia pra ela provar um pouco daquela colher. E aproveitando, ela pegou a colher da sua mão e colocou na sua boca, assim pra saborear. Só que o problema veio a partir daí, porque ela realmente colocou a mão na cara,
pensando que realmente tava muito delicioso. Isso deixou ele até um pouco feliz, porque o livro realmente havia funcionado. Mas dito aquilo, ele aproveitou pra poder sair, dizendo que ele tava indo pra escola e que agora ele tem que ir. O maluco, que provavelmente deve ser seu pai, ele diz ali que realmente o sabor não é brincadeira, então quer dizer que tá gostoso demais. E a coisa realmente havia ficado tão boa a um ponto deles conseguirem venderem muito. Isso porque naquele mesmo restaurante que não recebia ninguém, as crianças do fundamental que chegaram lá pra comer também, elas aproveitaram e começaram a comprar um monte. E o pai dele dizia pra todo mundo fazer fila e bora comprar. Nosso protagonista realmente tinha conseguido fazer com que a sua experiência ficasse a um nível insano. E assim, chegou a parte da noite. Seu pai e sua mãe estavam contando quanto dinheiro eles haviam feito. E aparentemente eles conseguiram fazer $350. E nesse ritmo a sua mãe diz ali que eles vão ficar ricos. É só continuar no mesmo patamar que provavelmente vão conseguir pagar tudo e vão conseguir manter a casa. Nosso protagonista, que tava pro lado de fora do outro lado apenas escutando que os bolos picantes são muito bons que o nosso protagonista tinha feito, ele ficava feliz com a situação. Enquanto o seu livro tava do seu lado ali, ele ficava pensando que as suas habilidades culinárias realmente definitivamente ficaram boas, a um ponto de fazer de fato elas funcionarem. Ele colocava a mão em cima do livro pensando que essa situação faz sentido até de um certo ponto de vista. Isso porque enquanto ele pensava que deveria escrever depois uma outra coisa, como por exemplo estudar, namorar, fazer exercícios. Qual deles ajudaria o nosso protagonista mais no seu futuro? Enquanto pensava sobre isso, que ele deveria escrever, que ele poderia colocar qualquer coisa do tipo, entretanto precisaria de experiências para que isso funcionasse, ele escrevia no livro ali perguntando se por acaso existe alguma experiência relacionada ao estudo disponível naquele livro. E o livro logo respondia dizendo que escreva uma experiência relacionada aos estudos. E ele escreve no livro estudo, basicamente isso. Mas aí, só isso não havia funcionado, até porque ele tem que colocar uma experiência para que ele consiga uma experiência sobre esse estudo, como por exemplo aquela de salvar uma vida, por exemplo. E dito isso, depois de ter escrito, o livro logo começou a lhe socar um monte de poder à sua cara, que provavelmente poderia ter funcionado, mas os olhos dele estavam começando a fechar ali e ele perguntava do porquê de repentemente ele tá tão cansado toda vez que isso acontece quando ele cai. E completamente do nada, ele começou a ter uma visão de um outro local que ele nem sabia de onde era e se perguntava onde que ele tava com várias shuriken indo pra sua direção e com uma roupa aleatória que ele nem sabia qual que era. E o problema disso foi tão além que essas mesmas shuriken que ele havia sonhado que tava indo na sua direção passou de um lado pro outro que ele não percebeu do porquê, mas ele começou a balançar sua mão para um lado e pro outro, fazendo uma espécie de manipulação de ar. E dito aquilo, aquelas mesmas shuriken que havia quase acertado sua direção paralisaram naquela manipulação de ar que ele havia feito como escudo, barreira, não fazendo acertar. E as pessoas que haviam acertado a shuriken na sua direção acabaram pulando pra cima dele. E ele, que por outro lado tava paralisado sem se movimentar de forma alguma, essas mesmas pessoas pegaram espadas e iriam atacar ele sem nem dó e piedade, assim querendo cortar ao meio. Entretanto, nosso protagonista conseguiu desvirar um lado da espadada que veio na sua direção como facilidade, e a outra espada queria o acertar no braço, ele simplesmente cortou a espada no meio com a abraçada que ele deu de cima pra baixo. Não só isso, como o outro espadachim que queria cortar a sua cabeça acabou errando, pois ele desviou deitando para a sua esquerda e voltou da direita pra esquerda com um soco direto na cara desse mesmo figurante com uma cara de marra. E nessa fração de segundo ele conseguiu deitar dois que nem haviam visto da onde veio tais socos. Entretanto, o nosso protagonista ainda assim se perguntava onde ele estava e do porquê ele estava fazendo aquilo com tanta marra e poder que ele nem sabia que tinha. Mas ainda assim ele continuava com seus ataques consecutivos e acertando todos os figurantes que estavam à sua frente com uma rajada de corte. Mas depois de ter acabado aparentemente com todos eles, ele ainda se perguntava onde exatamente ele estava. Isso porque poder e cenário que ele nem sabe aonde realmente significaria. Mas dito isso, rapidamente ele havia acordado com sua mãe chamando a atenção dele. E ela de novo estava gritando com o protagonista dizendo que ele iria se atrasar para a escola, então ele deveria se levantar agora. E se levantando ele perguntava será que ele acabou sonhando com tudo aquilo? Mas ainda assim, enquanto observava mais atentamente, ele dizia que esse sonho era tão real ao ponto de ele conseguir fazer movimentos cabulosos que ele nem sabia que conseguiria fazer. E dito aquilo, ele aproveitou para ir diretamente pro caderno, pensando que ele tinha adormecido enquanto lia o caderno de novo dessa vez, depois de ter dito sobre experiência. Enquanto ele observava o que ele havia escrito lá sobre o estudo, o livro diz ali a ele, enquanto a resposta, que dessa vez ele vai ter o estudo de chinês, estudar a pronunciar o como o Kung Fu funciona. Mas o que ele não entendia era do porquê essa experiência estava habilitada nele. Isso porque o livro diz ali também que ele dominou as artes marciais ao ajudar o grupo Mudan. Como assim? Nosso protagonista ficava se perguntando como assim estudar Kung Fu? Por que ele estudaria isso? Será que é por esse motivo que ele sonhou que ele estava lutando Kung Fu tão bem assim ao ponto de ser um profissional, mas ele não havia ajudado ninguém no seu sonho? Mas o problema estava vindo a partir daqui, né? Porque ele tinha que ir pra escola, sua mãe novamente estava gritando, dizendo que ele ainda tá dormindo, ele deveria
agora lá embaixo comer e simplesmente pra escola. E logo ele aproveitou pra se levantar, pensando que depois deveria pensar sobre isso e que ele deveria se arrumar pra poder descer as escadas e ir diretamente pra sua escola. E dito aquilo, ele foi diretamente pro seu banho. E lá, enquanto ele tava se enxugando ali, ele olhou em direção ao seu espelho e percebeu algo muito diferente no seu corpo. Quando o nosso protagonista olhou pra frente ao espelho, ele ficou chocado com o que havia acontecido. Isso porque, dessa vez, ele tinha um tanquinho. Sim, nosso protagonista não tinha tantos detalhes assim no seu músculo. Ele conseguiu a experiência de corpo. Enquanto ele ficava encucado, bastante suado, que tipo de sonho era aquele que havia acontecido, ele não entendia como ele conseguiu esse poder de experiência do corpo e conseguiu um tanquinho. E também virado, enquanto ficava pensando, ele ficava pensando que quando ele sonhava em se tornar um chefe, mesmo cansado, as suas habilidades culinárias definitivamente avançaram. Então significa que dessa vez o seu corpo também foi mais além. E que depois de ele ter sonhado em estudioso, o seu corpo também mudou, como o Kung Fu, que ele havia aprendido, o que dizer no livro que aprendeu. Mas ainda assim, pensativo e bastante suado, ele ficava pensando que se ele quiser ganhar experiência, ele precisa dormir. Então significa que ele só precisa dormir para conseguir realizar o seu desejo, mas ainda assim, enquanto pensava mais atentamente, ele dizia que não. Ele ganhou experiências por meio da leitura de livros, e que para ajustar o seu corpo precisa dormir. Basicamente, essa é a verdade. Dito aquilo, logo ele começava a caminhar pela rua indo em direção à sua escola, enquanto pensava que o caderno de experiências dá resposta de acordo com as suas perguntas sobre experiências que ele faz. Mas não há nenhuma informação sobre ser o proprietário do caderno, sabe? Sem contar também que ele sonhou da última vez sobre a manipulação do ar no sonho que ele havia feito, que nem mesmo ele entendeu como que ele fez. Mas o livro disse ele que era uma habilidade do grupo do Kung Fu que ele conseguiu derrotar, que ele nem sabe quem que é também. Entretanto, enquanto ele observava as suas mãos, ele ficava se perguntando se também se tornou mais forte do que era antes, até porque agora ele tem músculo. E aproveitando disso, do nada, apareceu algo na sua frente que eu não faço ideia do que seja, e pra treinar, pra ver se realmente ele tinha força, ele meteu uma bicuda naquele objeto que estava ao chão, que basicamente era uma latinha, que aquele apenas chute que ele deu naquele objeto fez com que ela voasse acima da cabeça dele, e naquele exato momento ela voltou depois de ter amassado e deu duas trepidadas ao chão, amassando do lado e pro outro, simplesmente jogando ao lado, e naquela sequência de chute ele meteu outra bicuda com mais força ainda, que fez a garrafa se explodir no meio. Só que dessa vez foi com tanta força a um ponto da garrafa que tava na sua frente voar lá do outro lado. Nosso protagonista ficava bastante feliz pensando que ele deve fazer um teste pra jogar futebol, né? Vai que ele é tão bom assim, mas ele não havia percebido que tinha uma pessoa atrás dele. E naquele exato momento que ele percebeu que tinha alguém atrás dele, ele perguntava quem que tava atrás dele. Mas era apenas um amigo dele que queria dar um sustinho aos protagonistas. Só que ele não conseguiu porque o pó era tão rápido que ele conseguiu desviar rapidamente pra sua esquerda, que fez o figurante cair. O coitado do figurante caiu no chão e o nosso prota percebia que era o Wung Ho, que era o seu colega de escola, né? Enquanto o nosso prota ficava bem bobaião ali, o figurante com o sangramento todo no nariz, ele perguntava do porquê que ele fez aquilo. O moleque caiu no chão e bateu a cara, pô. Ah, mas aí já é culpa do figurante, né? Até porque foi ele que havia pulado pra cima do prota. Não tenho culpa. Sem contar também que o figurante diz que o nosso protagonista tá com tanto bom reflexo assim ao ponto de desviar dele sem nem mesmo ter se percebido que ele tava atrás dele. Nosso prota começava a pensar, olhando acima, que como que ele fez isso? Até porque ele realmente ficou forte ao ponto de chutar uma garrafa e fazê-la voar longe o suficiente pra poder marcar um gol e conseguir desviar de um figurante que ele nem mesmo tinha percebido que tava atrás dele, mas simplesmente por ação pura conseguiu desviar. E dito aquilo, após esses pensamentos, ele foi direto pra sua escola e chegando lá, já era o horário do almoço. Mas aí, um figurante perguntava se o desgraçado realmente tava ficando acordado no horário do almoço. E o nosso coleguinha do nosso protagonista perguntava se por acaso ele queria ir lá comer junto com ele, né? Enquanto ficava sentado. E aproveitando isso, o nosso protagonista olhava ao lado pensando que ele deveria esperar só um pouco sobre essa situação. E o figurante esperava ali, dizendo nada. Mas aí, depois de ter tirado aquelas garrafinhas da sua mochila, o figurante observou o que tinha no pote e perguntava o que era tudo aquilo. E o nosso protagonista, enquanto segurava ambos ali, ele começava a dizer que aquilo era sal e açúcar. Mas não tem sentido levar sal e açúcar pra escola. Por que tá levando sal e açúcar pra escola? Mas enfim, o figurante, enquanto caminhava com ele até a cantina, perguntava do que ele precisa daquilo, né? Até porque sal e açúcar na mochila não é coisa de gente normal. Nosso proto respondia dizendo que o almoço dali não é muito gostoso. Mas o figurante diz que o gosto pra ele até que é bom, pô. Até porque tô comendo de graça, então não tem o que reclamar. Mas o nosso protagonista diz a ele que na verdade ele também achava que a comida era boa. Mas depois de ter pegado muita experiência a um ponto insano, agora ele acha ruim. E dito aquilo, eles haviam chegado lá na cantina com um monte de figurantes sentados à carteira, simplesmente almoçando como de padrão que eles faziam. Nosso protagonista foi lá pegar sua comida juntamente com seu figurante colega, enquanto ele ficava feliz dizendo que eles estão servindo carne de porco apimentada, ensopado de kimchi. Hoje, com certeza tá muito bom, na opinião dele. Nosso protagonista, enquanto olhava a sua vasilha de cima, ele pensava que normalmente ele gostaria daquele cardápio de carne de porco e, bom, ele acha que talvez teria gostado. Entretanto, seu paladar
dessa vez havia mudado também. Enquanto suspirava ao canto, ele ficava pensando também que deve ter sido por conta do sabor, de não estar tão saboroso assim, ou então da sua experiência ter aumentado com a comida. E dito aquilo, enquanto eles passavam por uma mesa de alguns figurantes que estavam ali, o Lourinho tava junto com mais outra garota que tava sentada também, ela dizia que eles deveriam sentar lá junto com eles, né? E o figurante, que é o seu colega, dizia que muito bem, né? Então ele vai sentar ao lado, nos protagonistas ficavam perdidos naquele exato momento. O seu colega se sentava ao lado, dizendo que ele deveria se sentar também. Eu perguntava do porquê ele tava parado ali, que poderia se juntar a todos. Por outro lado, o protagonista ficava bastante pensativo, sem dizer nada a ninguém. A garota, que dizia enquanto olhava aos seus olhos que eles deveriam comer juntos, até porque é o certo a se fazer, quando ele deu uma olhada pro Lourinho que tava sentado logo ao lado dela, ele ficou tão nervoso que ele queria expulsar o nosso protagonista de lá. Entretanto, ele foi sentando ao lado do seu colega enquanto ele ficava comendo com a boca aberta, dizendo que a comida tava tão boa ao ponto de ele nem conseguir falar de boca vazia. O figurante Lourinho já aproveitou pra sair levantando da carteira. A garota que estava sentada ao seu lado, que chamou ele pelo nome que era Shio, perguntava do porquê que ele tava em pé. Os outros figurantes, apenas observando que o Lourinho tava saindo de lá, dizia que ele não vai comer mais. Será que ele não tá com tanta vontade assim? O amigo do protagonista, o Ro, até perguntava se por acaso ele poderia comer a comida dele. Mas aí o Lourinho apenas paralisava, enquanto pensava que odiava o nosso protagonista. Nosso protagonista, por outro lado, apenas observando enquanto ele saía depois daquilo. A garota que estava bem ao lado do figurante Lourinho dizia ao nosso protagonista pra ele não se importar com o Lourinho. Até porque ele é daquela forma mesmo, e odeia o nosso protagonista por simples, sei lá, não gosta dele. E dito aquilo, nosso protagonista pegou uma colher e simplesmente ignorou o figurante Lourinho. E foi metendo logo no seu macarrão ali, ou sei lá o que quer que seja, e pegou um pouco de molho e foi colocando na sua boca pra experimentar se realmente estava bom. Entretanto, ele ficou bastante desapontado com o sabor daquela comida. Apesar do seu colega estar no lado tá dizendo que tava muito boa, pra ele não tava tão bom assim. E pegando um pouco daqueles produtos que ele trouxe pra escola, um pouco de sal e também pimenta, ele foi colocando um pouco daquilo na sua mão, simplesmente despejando do nada no meio dos seus colegas figurantes ali, que eles até mesmo perguntaram o que era aquilo. O gordinho disse que realmente poderia ser sal, porque ele trouxe sal pra escola. Entretanto, nosso protagonista continuava colocando sal à sua mão, simplesmente mexendo ela como se fosse realmente um tempero, ao ponto de soltar simplesmente em cima da sua comida, fazendo várias luzinhas ali que parecia que estar muito delicioso. O figurante, amigo dele, Surro, perguntava do porquê que ele moeu o sal daquela forma, mas o nosso protagonista respondia dizendo que derreteria sozinho, mas como o alimento está frio, o sal não vai derreter tão facilmente assim, então ele precisa simplesmente movimentar ele, esquentar a sua mão. Obviamente o figurante não entendia do porquê ele estava fazendo aquilo, mas ainda se ele continuava colocando mais produto em cima da sua comida, e o outro figurante, enquanto observava, perguntava do porquê que ele tá fazendo aquilo, né? É só comer e tá bom, o trem até que tá gostoso. Até porque quantidade não é melhor que qualidade, na opinião do nosso protagonista. O Ro, enquanto observava aquela comida, iria pegando uma coisa da sua comida, né? Perguntando se realmente o sabor iria mudar ao ponto de ele colocar só um pouco de sal na comida. O figurante, pegando uma comida que tava no seu prato ali, simplesmente colocou na sua boca saboreando, depois de mastigar algumas vezes e experimentar a comida que tava lá suado, pensando que poderia ser. Naquele mesmo exato momento ele começou a cuspir a comida de boca aberta, perguntando do porquê diabos estava tão bom assim. Os outros figurantes quase vomitaram também, até porque era nojento o que ele tava fazendo. O Ro simplesmente levantou apontando pro seu prato, dizendo que tudo o que ele fez agora foi simplesmente colocar pimenta e sal, ao ponto de mudar o sabor da comida pra ficar tão bom assim. E o nosso protagonista respondia dizendo que se o sabor não for bom, então o equilíbrio e o tempero estão errados. E dizendo também que tudo o que ele fez foi deixar o salgado e picante o suficiente pra poder ajustar o sabor a um ponto que tivesse gostoso. Mas ainda assim o figurante respondia que isso tudo não é o que precisa pra mudar o sabor da comida a um ponto de ficar tão gostoso assim. Entretanto, o protagonista olhava para a cara do figurante dizendo que a diferença entre o copo de água transbordar não é transbordar. Mas como assim? O figurante não entendeu o sentido desse raciocínio dele. Tem como explicar de novo aí? Mas o nosso protagonista, olhando de lado, simplesmente dizia que é apenas gota de água. Ah, pronto. Agora que o figurante ficou mais perdido ainda. Como assim gota de água, meu colega? Explica isso aí pra nós. E no meio daquilo, enquanto ele dizia que tudo o que ele fez foi ajustar aquela gota em termos de sabor pra conseguir fazer a comida ficasse boa, do nada chegou alguém levantando a sua cardápio acima, dizendo que ele deveria mudar o dela também. Uma colega dela que levantava a sua forma de comida, dizendo ao nosso protagonista que ela também quer que ele mude o sabor da sua comida ao ponto que ficasse bom, que ela gostasse também. Por outro lado, o figurante Lourinho, que tinha sido lá do refeitório, que tava sentado numa cadeira aleatória ali, tava conversando com um cara que tava todo enfaixado, perguntando se ele entendeu o que ele tava dizendo, enquanto chamava de Sumbaê. Mas ainda assim tinha uma coisa que ele perguntava. O Lourinho dizia a ele que tava tudo bem sobre esse assunto, mas qual era o verdadeiro assunto que tava acontecendo aqui? Entretanto, o Lourinho dizia que ele não vai forçar ele a fazer nada, mas apenas vai pedir que ele faça isso. O Sumbaê, que estava com a roupa de treinamento dele, apenas pensava suado o que poderia estar acontecendo, mas no meio daquilo, completamente do nada, uma garota aleatória acabou chegando,
de óculos ali chamando Shio, o Lourinho, a sua atenção pelo nome. Mas aí o Lourinho simplesmente diz ao cara enfaixado que ele poderia ir embora e deixar eles lá sozinhos. A garota que chegou ali já gritando, dizendo ao Lourinho que a comida do refeitório, porque ela tava muito boa e todo mundo tá enlouquecendo, ninguém entendeu nada. Ele perguntava o que ela queria dizer com tudo isso, mas na realidade ela explicava a ele que o nosso protagonista tava temperando a comida ao ponto que ela ficasse boa, que todo mundo ficasse louco e pedisse pra que ele fizesse pra eles também. E ali, enquanto observava de cima, o Lourinho perguntava do porquê que ela foi até lá, só pra dizer que ele tava temperando comida e que tava bom naquele ponto, sem contar que ela deveria ter almoçado com eles também, não ter ido na direção dele. Mas aí ela, enquanto observava, dizia que ela queria comer juntamente com o Lourinho, tipo, do nada lançando essa ovena. O Lourinho rapidamente foi se levantando enquanto observava, perguntando do porquê que ela almoçaria com o nosso Lourinho, e também do porquê que ele queria almoçar com ela, sabe? Ela tentava dizer enquanto gaguejava que ela só queria passar o tempo ao lado dele enquanto almoçava. Ele ficava todo ignorante, dizendo que ele faria como que se ele perdesse o apetite rápido se ficasse ao lado dela. Caramba, ele literalmente lançou ao vento que não quer ficar do lado dela. Obrigado, né? E dito isso, voltando lá pro refeitório, a briga tava feia. Simplesmente fizeram fila dizendo próximo. Só que dessa vez, a situação era outra. Porque em um outro lado, lá na área de treinamentos de futebol e também de treinos de luta de corpo a corpo, a sua escola, aparentemente, eles aprendem judô durante as aulas. Um ensinamento básico sobre como eles funcionam. E o capitão, que ficava ali dizendo a todos para poder prestar atenção nos seus movimentos, que eles deveriam ser rápidos, os seus sumbaês os ensinam judô entre eles, mas o assustador deles é o Ju-Hyun, que basicamente o Hyun é literalmente o chefe de todos ali, que o nosso protagonista também participa desse treinamento para poder aprender a como lutar também. O Hyun, que por sua vez ali estava sendo perguntado se ele realmente tá indo pra faculdade do ensino de elite de judô da faculdade Hyun não sei do que, ele ficava bastante todo se achando ali, até que naquele exato momento ele começava a suar porque se lembrava do que o Lourinho dizia a ele, perguntando se por acaso ele não pode entrar em uma faculdade assim com suas habilidades atuais. Literalmente foi uma chantagem pura que ele havia feito, porque ele disse ao Hyun que o seu pai é o sumbaê do presidente da faculdade e que ele é respeitado muito por lá, ou seja, significa que o Hyun pode entrar facilmente se ele quiser indicar o nosso Hyun até lá. E ele só precisava fazer uma coisa, e dito aquilo, rapidamente ele foi metendo de dedo na cara do protagonista, dizendo que o porquê que ele tá fazendo aquela postura preguiçosa no meio da aula. O protagonista simplesmente dizia em contra-resposta que a sua postura está correta, não tem nada de errado. Até mesmo seu próprio colega, o Ho, que tava do lado, dizia que tá certo. Entretanto, o Hyun, que era muito respeitado por ter literalmente um comportamento rígido, ele diz que ele está retrucando para ele deveria ir na sua frente agora e obedecer. Nosso protagonista apenas obedecia, foi até a sua frente ali, enquanto ele observava de braços atados ali, que por outro lado, as garotas que estavam treinando ali no clube de basquete, elas ficaram observando toda aquela situação, porque o Hyun gritou tão alto que elas ficaram preocupadas com tudo aquilo também. Mas o nosso protagonista, frente a frente ao Hyun, perguntava do porquê que ele tá fazendo aquilo. Isso porque o Hyun simplesmente disse que ele devia se preparar para poder treinar. Entretanto, o seu próprio amigo figurante ali, Ruo, que ficava pensando que ele vai ser destruído pelo Hyun, até porque o Hyun é muito forte, o Hyun começa a se lembrar mais ainda do que o Lourinho figurante havia dito a ele, que se ele quiser entrar lá na academia do seu pai, ele pode fazer uma coisa pra ele. E dito aquilo, rapidamente o Hyun já foi ficando bravo, puxando a camiseta do protagonista, dizendo que ele não vai tolerar nenhum espertinho na sua classe de treinamento. Rapidamente foi puxando pela camiseta o nosso protagonista, levantando ele do chão numa velocidade absurda, que o mais ou menos o que ele deveria fazer era destruir o nosso protagonista até o ponto de que ele nem consiga mais andar por aí de cabeça erguida. A garota que estava treinando um time de basquete estava observando os protagonistas mais preocupada depois de ter visto o que havia acontecido. O Lourinho que estava lá também observava bastante feliz, né? Até porque dizia, toma, seu otário. E o nosso protagonista observando que iria bater a cabeça literalmente ao chão. Isso porque naquela sequência de golpe de levantar ali por um canto, nosso protagonista foi jogado por outro lado e iria ser esbagaçado ao chão. Mas, entretanto, um barulho aconteceu e nada havia acontecido. Se é que deu pra entender mais ou menos o sentido. Isso porque o Hyun naquele exato momento ficou abismado com aquela situação, se perguntando o que havia acontecido. Isso porque o nosso protagonista caiu literalmente ao chão, mas uma coisa que deixou bastante cucado, pensando como que ele girou seu corpo no segundo e fez com que suas costas caíssem diretamente no chão primeiro, ao ponto de que ele parecesse um profissional brigando, mas de fato ele não era um profissional. Por outro lado, o nosso protagonista foi se levantando novamente do chão, completamente ileso depois do que havia acontecido. Ele se perguntava se de fato foi sorte o que havia acontecido. Hyun não estava entendendo a situação. E dito aquilo, o nosso protagonista leva para a cara do Hyun, perguntando para ele do porquê que ele fez aquilo, e que foi muito desnecessário também ter feito aquilo. Os figurantes que estavam observando o Hyun depois do que ele tinha feito ali, todos tinham dizendo ali que ele tinha razão. Tudo aquilo que ele fez foi muito injusto, não deveria ter feito isso nada. Mas aí o Hyun começava a gritar com eles em contra-resposta, fazendo todo mundo ficar no seu devido lugar, que eles deveriam fechar as suas bocas agora. Nosso protagonista
protagonista se levantando já atrás do Rion, dizia ele por favor que treinar com ele mais uma vez, só que o Rion não tava entendendo nada. E dito aquilo, todos os figurantes começavam a gritar que literalmente Rion e mais o protagonista deveriam lutar a partir de agora. O Rion apenas dizia que ele é literalmente um maluco corajoso, né, que ele pode acabar caindo na porrada e se machucando com ele. Mas o nosso protagonista, depois de ter dito isso, começava a pensar que de onde veio toda essa sua autoconfiança? Será que foi daquele livro que ele ensinou como literalmente a lutar? A garota que estava preocupada com o nosso protagonista começava a gritar ali, dizendo que ele não deveria fazer isso, até porque vai que ele machucasse lutando contra o Rion. Todos estavam preocupados, mas aí o lourinho que estava observando até o então apenas olhava para a garota seriamente ali. E as garotas ficaram quietas depois do olhar do lourinho e não disseram mais nada, simplesmente tapando a sua boca e perguntando do porquê estava preocupada assim tanta com o nosso protagonista. Então ela não teve muito o que fazer. Dito isso, por outro lado, o nosso protagonista que estava frente a frente com o Rion, o figurante dizia a ele que ele deveria ir até o nosso protagonista agora. Nosso protagonista observando, pensando que deveria ir em cima instantaneamente ao ponto de derrotá-lo, ele nem se moveu nem um segundo, até porque quem foi pra cima do nosso protagonista foi literalmente o Rion, totalmente com a guarda aberta, dizendo que vai até ele, e literalmente conseguiu meter o braço na camiseta do protagonista, pensando que literalmente ele não vai perder. Nosso protagonista foi puxado pro lado novamente na mesma posição que o Rion tinha puxado da última vez. Todo mundo gritava que literalmente o Rion iria ganhar essa briga. A garota que estava preocupada com o nosso protagonista e foi perguntada às outras do porquê estava tão preocupada assim, não podia acreditar no que estava acontecendo. O loirinho que por outro lado estava apenas observando, pensava que estava no papo. Dessa vez ele iria cair e iria machucar ao ponto de não levantar mais sua cabeça. Mas o nosso protagonista, naquela sessão de movimentos que estava bastante pensativos, ou então não pensava em nada, puxou simplesmente em contra-resposta a camiseta do Rion ali, que ele olhou pro lado e simplesmente não entendeu do porquê pegou na sua camiseta. E não sabemos como ele acabou fazendo aquilo, mas o nosso protagonista estava sendo jogado ao chão, conseguiu manter a posição, puxando o Rion do outro lado de cima pra baixo, tirando ele do chão, que simplesmente o puxou de cima pra baixo e tacou a cabeça dele no chão, quase quebrando o pescoço. O problema é que a partir daí, o garoto ficou imóvel na posição que ele tava e os figurantes ficavam se perguntando o que havia acontecido, como diabos o nosso protagonista conseguiu vencer aquela briga. A garota que tava preocupada com o nosso protagonista e mais o resto que tava ao seu lado ficaram todas impressionadas com a situação toda, porque como que ele era tão forte a esse ponto, elas ficaram apaixonadas do nosso protagonista, dizendo que ele realmente era maneiro, mas quem tava realmente preocupado com tudo aquilo era o loirinho, que não tava entendendo como o nosso protagonista fez aquilo. O nosso prota que tava bastante suado, pensando ali que ele acabou de usar a manipulação de ar literalmente com uma pessoa, que foi aquela habilidade que ele aprendeu enquanto dormia do Kung Fu. O figurante caído ao chão, Rion, que tava todo ketchupizado pela cara ali, pensava que sério mesmo que ele acabou perdendo para um pirralho como o nosso protagonista. Mas aí ele ficou bastante sério e voltou a se levantar novamente, todo tremido ali, dizendo que deveria ir mais uma rodada com o nosso protagonista. Entretanto, o nosso prota apenas pensava que ele não ganhou por sorte, e sim porque tem habilidade. Mas no meio daquilo, o lourinho simplesmente saiu gritando, dizendo pra eles pararem agora. E ainda por cima dizendo ao lourinho que eles não deveriam mais lutar. Todos que estavam em volta não estavam entendendo do porquê que ele tava gritando daquele jeito, gritando que não deveriam lutar. O figurante que iria lutar com o nosso protagonista, o Rion, simplesmente ficou não entendendo e suado enquanto olhava o lourinho, dizendo do porquê que ele tá falando isso. Mas o lourinho apenas dizia ao Rion que ele deveria parar com o que ele tá fazendo agora. E Rion, como não teve escolha, bastante tremido depois do primeiro golpe que ele havia tomado da cabeça ao chão, parou, ficou paralisado, pensando que mesmo que ele ainda esteja tremendo por causa do choque, ele não tem tanta força assim. E ainda mais por cima, no nível que tava toda a briga, o lourinho começa a pensar que o nosso protagonista não iria perder a segunda rodada, até porque o Rion tava tremido, então ele ia perder a segunda rodada também ao ponto de ser humilhado na frente de todos. Isso, mano, depois da porradaria toda que aconteceu, pega a visão, cara. A aula já tinha acabado, graças a Deus, né? Que ninguém ia ficar na porra escola o dia inteiro também. Tá ligado aquela guria que tá observando o prota, que aparentemente ela parecia gostar muito dele? Pois é, rapaziada. O loirinho desgraçado, depois de ter perdido, fazendo com que o maluco lá do taekwondo lutasse com ele, mas acabou tomando uma surra, porque o nosso protagonista tá com o caderno das mortes, experiências, do sei lá do quê. Loirinho desgraçado chegou na guria, rapaziada, a amiga do protagonista, né? Que obviamente ela é caidinha por ele, perguntando se por acaso ela pode conversar alguma coisa com o loirinho ali. Mano, pega só a visão. A loirinha pergunta o que ele quer conversar, tá ligado? Até porque chegou no nada e quer falar alguma coisa interessante. E ele perguntava a ela o que ela achava dele. Ela ficou tipo, como assim? Que eu acho sei do quê? Ela tava mais perdida que eu aqui. Mas ela dizia pra ele que, obviamente, eles são amigos. É isso que ela acha sobre ele, tá ligado? Porque ela foi entender o que ele quis dizer com isso. E na hora, ele respondia, dizendo a ela que ele quer ser mais do que isso. Olha só, rapaziada. O desgraçado, além de não querer derrotar o protagonista na porradaria, perdeu o desgraçado. Não lembro do cara em pai. Caralho, me atropelei aqui, por ele não. O maluco não queria deixar nem a mulher do prota quieto, mano. Apesar deles não se declarar ainda, né? Mas ainda assim, caralho, rapaziada, aí é paia, tá? Ela até mesmo depois dessa ficou pensando um pouco e dizia pra ele, para de brincadeira,
brincadeira, larga de brincar com essas coisas bestas aí, eu não gosto de você desse jeito, para, tá ligado? Mas ele dizia pra ele quando se aproximava que ele não tava brincando. Aham, com certeza não. Com certeza os desgraçados não tá querendo usar ela não, né? Confia, pô, aqui é lobo mau, você é borteco no meu. Dizendo ele que ele ia deixar isso pra lá, tá ligado? E dizendo também ela que assistir a situação era bom, mas ainda assim ele não consegue se controlar, porque ele gosta dela. Olha isso, cara. Mas ela respondia ele dizendo que não, vocês são só colegas de classe, eu não consigo pensar em você como namorado. E olhando cada vez mais de cima, ele continuava a dizer a ela que, por quê? Por que você não escolhe? Por que você não fica comigo? Eu sei quem você escolheu. E ela já trava na hora, tá ligado? Quando ele fala que ele sabe quem ela já escolheu. Sim, se vocês se lembram, ele ficou encarando lá o protagonista brigar lá com o cara que era massa pra caralho no taekwondo. Bateu feio nele, né? Tomou um pau plaga de otário. E na mesma hora o lourinho chegasse a aproximar cada vez mais dela, mano, dizendo lá que ela é a tua mulher, tá ligado? E por esse motivo ela não deveria conversar com outros homens. Tipo, mano, do nada o cara mandou essa reta dizendo que ele gosta muito dela e ela não quer ver ele conversando com outras pessoas. Ele não quer ver ela conversando com outras pessoas. Tô até me atropelando essa porra também. Na mesma hora pegou e se afastou dele, dizendo que ele para de ser desse jeito. Que bagulho bizarro ele tá falando. Sabe nem o que tá dizendo, pô? Dizendo também que ela vai se irritar se ele continuar dessa forma, tá ligado? Até porque do nada, mano. Mas aí chega um maluco em tu e fala: ah, você casa comigo e não quero tu falando com mais ninguém, tá ligado? Não dá nem pra entender uma porra dessa. Mas daí ele ficava tipo: como assim? Como assim tu vai ficar com raiva de mim? O que tu vai fazer? Não pode fazer nada. Se eu quiser eu te bato. Calma aí, ele falou isso não, tô zoando. E ela gritava enquanto a resposta dizendo ele por que ele acha que ela tem que ficar lá, não brava com ele, até porque eles não são namorados. Ela pode muito vai ficar irritada, ele não ser marido do Pen e falar que ele foi acima dela com a série e não sei o que, tá ligado? E outra, só porque ele é bonito, rapaziada, não quer dizer que ele pode chegar em cima de todo mundo assim, tá ligado? Aham, com certeza não. Tu tem beleza e não pode chegar com qualquer uma. Pode confiar, pô. Tá ligado? Se o Virgão tivesse beleza e dinheiro, já tinha chegado com qualquer um que tava querendo, né? E papo. Mas Virgão não é bom nisso aí, não. Sem contar que ela vai comentando com ele que muitas garotas ficariam loucas por ele. E isso de fato é verdade, porque ele é bonito. Não sei se o cara tem dinheiro, mas provavelmente deve ter também, né? Mas ela perguntava a ela, né? Ou quanto ela. Será que ela realmente poderia gostar dele? Até porque ele é bonito, tem dinheiro, tem tudo, é. Só é boa de pinta. Pode até conversar com o cara, o cara sabe conversar. Só não é boa de porradaria, porque perdeu feio. Mas não, ela respondia que não, rapaziada. Ela não gosta dele, tá ligado? Mas ele falava, por quê? Por quê que ela não gosta dele? Já tá bem que na cara, desgraçado. Agora quer voltar pra casa, irmão. Larga do pé da guria, porra. Mas não, ela continuava a dizer a ele porque ele não deixava ela quieta. Dizendo ela que ela não gosta da sua possessividade, tá ligado? Porque ele é muito possessivo. E ele é um cara muito ingênuo, tá ligado? Sem contar também que ele é um cara que ela não gosta, não sei o que. E ela fala um patamar de coisas parecendo a Bíblia inteira aqui. Vou nem ler o resto. Deu até preguiça só de ler isso aqui já. Mas em resumo, o que ela quer dizer pra ele é que ela vai vazar de lá e que ela não gosta dele e não tem forma alguma que ela possa gostar dele. Então ele tem que parar com essa sua possessão de falar que, ai, você não pode conversar com outros caras e nem olhar pra eles porque eu gosto de você. Papo mais furado que esse não tem, né? Mas não, mano. Né, Nanina? Ah, não. Ela iria comentando que ela não vai se tornar mais uma no seu catapar, tá ligado? Apesar de eu nem saber o que significa essa desgraça aí, ele pensava, não preciso da tua permissão, filhona. Eu nunca deixarei você de lado. Nunca deixarei uma garota me escolher. Eu que vou escolher elas. Daí pensamos, né? Porra, o cara além de ser bom de pinta ali, tá dizendo que não pode deixar ninguém escolher ele, né? O cara que vai escolher do que ser escolhido. Eu vou dizer pra vocês, mano. Já falei e repito novamente. Pessoas quanto mais ficam escolhendo são as que serão escolhidas, tá ligado? Quem mais fala é o que menos faz. Pega a visão. E depois dessa, logo depois disso aí, todo mundo tinha vazado pra casa. O protagonista voltou lá pra tua casa e a tua mãe tava no restaurante. Com o olhar em cima da porcaria da panela e praticando a sua restaurantice que ela faz comida pra vender. Restaurantice, ok. Aí, ela vê que tem uma cliente, dizendo ali que, pô, é uma aluna, né? E pergunta o que ela tá fazendo ali, porque o uniforme dela parece com logo o do teu filho, né? E comenta se ela conhece, por acaso, o teu filho. E essa daqui é a mesma guria lá que tava brigando com o Lourinho, dizendo que ela não queria ficar com ele. Só pra falar pra alguns aí, porque vai que eles acabaram esquecendo quem é. Ela cumprimentava a mãe do protagonista, dizendo que é um prazer em conhecer ele, que ela é amiga e colega do nosso protagonista, né? Mas a mãe do protagonista dizia ali que, como assim? Dona Neide, ela chegou pra conversar com ela, paizão? Ou vai dizer pra mim que não vai comprar um lanchinho? Compra um lanchinho aí, ó, tá gostoso, tá barato também, R$2,50 o prato. Só que aí, velho, teve um bagulho que deixou ela bastante envergonhada, porque na hora a guria tava, eu acho que tão apreensiva com o que o Lourinho tava falando pra ela, que ela pegou e comentou que ela era a mãe da guria, amiga de escola do protagonista. Vocês entenderam a situação, ela confundiu a mãe do proto com a mãe dela. Aí ela fala que foi até engraçado dessa forma, né? Mas ainda assim não parecia ser tão ruim ela chamar ela de sua mãe. E Donarda, chegou o teu pai de canto, chamando a atenção da mãe do protagonista. Falou que, vai dizer pra mim que essa aí é a namorada do nosso filhotão, né? Tem certeza que é, porque esse maluco puxou o pai. Obviamente a tua mãe não ficou satisfeita com o que ele falou ali e quase meteu um tapão na cabeça dele, né? Mas enfim, o que ela queria dizer ali que, se por acaso, o nosso protagonista, mano, já tava em casa. Ah, e a tua mãe respondia dizendo que provavelmente ele vai estar na biblioteca. Por
porque sempre o desgraçado tá na biblioteca pra estudar. Agora é outras coisas, né? Aí ela fala que entende a situação, então vai tentar encontrá-lo dessa forma. Sem contar que a tua mãe chegava a comentar que, pô, se ela quiser esperar um pouquinho, o protagonista vai voltar daqui, sei lá, umas meia hora mais ou menos, e que ele pode voltar lá e ela pode fazer uns bolinhos apimentados pra ela comer também. Vai ser interessante ela comer. E por outro lado, rapaziada, o protagonista foi lá pra loja, que é a biblioteca, que é onde ele aprende as suas experiências belíssimas. E a loja, meu amigo, né? Eu não canso de falar dessa miséria. Ô, loja que tá quase caindo aos pedaços. Lá dentro ele pegava um dos livros e ficava lendo, vendo ali que os livros estão disponíveis bastante ali. Chegaram novos livros lá. Claro que o mais importante era das experiências, né? Mas ele precisava continuar a aprender, porque pra ele não tem nada mais do que a experiência. Sem contar que vocês estão ligados como é que funciona o livro, né? Funciona no livro da básica forma assim. Ele precisa de experiências pra poder ganhar experiências de outras experiências. Entendeu? Eu também não. Enfim, segue o roteiro. Um dos livros que lhe chamou bastante atenção, rapaziada, é um dos mais da hora. Dizendo ali no livro que ele pegou pra abrir pra ver o que tava escrito, que o livro diz pra nós aqui, ó. Livro diário da família Wang. Foi escrito sobre os vários ditados e lemas da família Yang. Se alguém estiver em um lugar, posição mais alto, deve cuidar da questão e está em um lugar de posição mais baixa. Não entendi essa parte, mas tô compreendendo. E se estiver em um lugar, posição no caso também, mais baixo, deve se concentrar apenas no trabalho que lhe foi designado finalmente. O cargo não faz o indivíduo, mas os indivíduos fazem o cargo. Aqueles que mudam de acordo com as fileiras de seus cargos são o que chamamos de homens de coração pequeno. Por outro lado, aqueles que fazem seu trabalho, seja ele difícil ou fácil, fielmente, independentemente de seu cargo, são o que chamamos de nobres. O método para atingir uma meta não é apenas o caminho, mas ultrapassar a contagem de 10. Mano, aí eu vou e pergunto pra vocês, que desgraça vocês entenderam do que eu li aqui? Nada, né? Nem eu. Nessa hora até chegou lá o dono da biblioteca perguntando se por acaso ele tá entendendo que ele tá lendo um livro, né? Aí o Prota responde, tô sim, pô, tô entendendo o que tá escrito aqui. Aham, com certeza. Ele entendeu tudo o que tava escrito no livro, né? Até eu entender. Aí o velho da biblioteca já aproveitou pra dizer pra ele que tem quase certeza de que esse livro aí tá em chinês. Por esse motivo ele não vai conseguir entender o que tá no livro. Aí ele fala que agora faz sentido, pô. Por isso que o cara tá perguntando se ele tá conseguindo entender o que tá escrito lá dentro, porque o bagulho tem outra língua. Como é que não conseguiu ler então? E na hora, a mente do protagonista transcendeu, tá ligado? Porque nem mesmo ele acredita que ele tava lendo um livro que tava em chinês. Por esse motivo que nem eu entendi essa porra também. Aí na hora, ele chegava a comentar sobre o tal caderno de experiências. O velho da biblioteca chegava a comentar, como assim, pô? Do que você tá falando? Porque ele falou em voz alta, caderno de experiências. Aí o prota respondia dizendo que não é o que você tá pensando. Eu tô falando em voz alta, não presta atenção em mim. E trepidando a sua mão, o prota ficava pensando que ele consegue ler facilmente o diário da família Yang, rapaziada. Esse diário que por tua vez estava escrito em chinês, tá ligado? Ele não consegue entender muito bem a narração que tá ali, mas cara, ele tá lendo, tá ligado? Não consegue compreender o contexto colocado, mas tá lendo. Tá igual o Virgãozinho aqui narrando o vídeo. E ele mesmo chegava a pensar mais a fundo ainda que a experiência do estudioso de Min Young, que ele aprendeu recentemente, se é que vocês estão lembrados, seria muito mais fácil conseguir aprender caracteres japoneses. Então faz um certo sentido ele aprender esse tipo de coisa. Se bem que pra mim não tem lógica nenhuma, mas tem lógica pra ele. O que importa é somente isso, né? E que graças à sua experiência em chinês, ele é capaz de ler os caracteres fluentemente, rapaziada. Aí ele começa a entender um pouco mais a situação e pensa, porra, então se eu consigo ler e escrever com caracteres chineses, eu também posso falar, tá ligado? E isso faz um pouco de sentido. Se eu sei ler, sei escrever, eu sei falar. Calma lá, paizão, não funciona dessa forma também não, né? O moleque dá uma pensada e fala, eu vou falar alguma coisa em chinês. Mas na hora, ele chega a cruzar teus braços dizendo que, pô, pensei que eu conseguiria falar alguma coisa, mas não consegui falar nada, né? Até porque chinês é diferente de português, não tem como você falar uma coisa que você nunca falou. É tipo falar pra você falar Atchufrei Churulin traduzindo em português, mas não pra você estudinho. Sabe falar isso aí? Eu também não sei, mas eu falei. Que? O João também tá perdido hoje, rapaziada. Com a mãe o teu queixo pensando um cara velho, mas ele pensava que eu preciso de algum tipo de gatilho pra me conseguir falar japonês, rapaziada. Quer dizer, chinês? Eu tô falando até errado também. De um tempo ter se passado, pensava pra lá, pensava pra cá, ele tá curioso pra saber como que ele vai fazer pra poder falar em chinês agora também. Ia falar mandarim daqui uns dias. E logo ele voltou pra tua casa lá, dizendo, mãe, cheguei em casa agora, tô de boa. Chegando lá dentro, ele tomou um susto, porque do nada, a guria, que é sua coleguinha de escola, tava lá dentro. Ela tava limpando uma mesa ali, bem aleatória mesmo. Aí ele perguntou o que ela tava fazendo lá dentro. Teu pai também tava lá na cozinha, lavando o restante das louças que tinham lá dentro, né? E ela ficava dizendo lá pro Prota que ele não deveria entender errado, até porque ela só tá lá pra poder ajudar. E ela insistiu que
queria ajudar, então ela foi até lá e ajudou. Se bem que ele não perguntou porra nenhuma, né? Enfim, mas logo, ele ia direto ao ponto, perguntando o que ela tava fazendo lá dentro e perguntava se alguma coisa aconteceu. E perguntava também se ela queria um bolinho de arroz apimentado, que no caso foi o que ele ensinou a sua mãe a fazer depois da loja quase falir. Mas não. Ela ficava completamente envergonhada, dizendo que, né, não precisa não, vou pra minha casa lá, eu vou comer bolinho de arroz lá em casa. Dá pra ver na cara dela que ela tava apaixonada por ele. Só pra ele conversar com ela, ficava toda vermelha, sabendo que responder pra ele, né? E no final daquilo, ela tirou o avental que ela tava pra poder limpar lá todas as mesas e diziam muito obrigado pra família do Prota, porque eles ajudaram ali, não sei no que caralho, mas ajudou. E eles ficavam dizendo que eles deveriam tomar um pouco de cuidado quando voltasse pra sua casa. Falou tchau, obrigado, o Prota apenas observava enquanto ela saía. Se bem que, agora que vinha a famosa questão, a porra da guria não esperou o Prota chegar? Sim, ela esperou o Prota chegar. E quando ele chegou, ela mal falou com ele e já foi embora, né? Também não entendi isso aqui não. E quando ele ficava mais pedido que rato no meio de bueiro, perguntando por que ela tava na minha casa, porra. Se ela só veio pra cá pra poder limpar mesmo, não entendi isso aqui não. Nessa hora, o teu pai, mano, o teu pai teve que abrir os olhos do protagonista, falando que, mano, você tá ficando burro? Até parece que ela veio de lá da caixa do caralho pra comer bolinho de arroz. Meu filho, presta atenção, pai. Tu tem que ver lá que a guria tá querendo dar em cima de ti. Teu pai já vai metendo dentro da tua casa aqui, ó, presta atenção. Você tem que reparar quando as gurias gostam de você. Senão você vai ficar sozinho na rua aí, ó. Vai ficar só na mão, vai ficar igual o Virgão lá, pô. Procura as mulheres. Aí ele não entendia nada, né? Sem contar que teu pai continuava a dizer de voz alta pra ele aprender o seguinte sobre as mulheres, tá ligado? Que mulheres normalmente apenas mostram sinais, rapaziada. Se tu não fizer nada em consideração, seus sentimentos chegarão a jogar ao lixo. A próxima ficar tipo assim, como é que é? Fala de novo aí que eu não tô entendendo. E pra explicar um pouco mais a situação pra ele, teu pai foi diretamente ouvido dizendo aqui, ó, pera, chega abaixo, Nengue. Não se esqueça de que a personalidade sempre é o mais importante do que a aparência, então ela pode gostar de você. E o pai dele começava até meio enxolamingar, mano, cair lágrimas dos olhos dizendo que seu pai se apaixonou pelo rosto da sua mãe no final de contas, e eu me sinto muito bem por isso. E pá, mãe dele chega, mete a panela bem na cabeça do maluco, dizendo que desgraçado, você tá falando pro moleque já, vi? O brother não entendeu foi nada. Obviamente não entendeu nada. Seu pai tava querendo dizer as coisas que era pra ir direto ao ponto, pra ele ficar sabendo o que a guria queria fazer lá, mas ele não entendeu nada. Além de ser burro, ele é também, né? Parabéns, bicho burro. E por outro lado, a guria lá que foi no teu restaurante, sua amiguinha de escola apaixonadíssima por ele, ela ficava pensando que, afinal de contas, rapaziada, ela não conseguiu dizer nada pro protagonista. Ficava vermelha e envergonhada, pensando que quando que ela vai criar vergonha na cara pra conversar com ele e dizer realmente o que ela tá sentindo por ele. Mas por inquiparível que impereça, rapaziada, ela gostou do que aconteceu. Por mais que ela não conseguisse dizer nada pra ele, por inquiparível que impereça, ela se sentiu feliz, rapaziada. Aí é bom, né? Se ela não desistiu e o Prota não tá sabendo, pelo menos tá ajudando em alguma coisa, né? Menos bosta. Dito isso, a gente vai largar um pouco de mulher, porque isso não é importante agora, e vamos diretamente pro nível das experiências. Livro da experiência, eu até falei errado também de novo aqui. Análise avançada, rapaziada. Tipo de coisa que ele tava pensando até o então, que ele ficou sabendo que poderia conseguir realizar projetos futuros pra poder ficar mais forte, sim. Aparentemente, de braços cruzados, ficava pensando que se ele consegue ver efeitos de manipulações do ar, mas que essa análise poderia fazer com isso tudo, é o tipo de coisa que na escola ele não havia percebido diferença alguma, mas agora ele pensa que as partes difíceis viriam tão facilmente também. Aí eu fiquei tipo, o quê? Não entendi, tá ligado? Mas a partir daqui ele começa a explicar mais ou menos pra não entender. Pensaste ele que se a manipulação do ar, rapaziada, o poder que ele tem lá, que é relacionada com o seu corpo, então a análise deve ser relacionada às tuas habilidades de estudos. O que significa que é igual às outras categorias de experiência. Mas se ele comparar com a do jogo, deve ser tipo uma passiva, tá ligado? Tipo, você tem uma passiva de mais habilidades mais fortes, tá ligado? Ou, por exemplo, correr mais rápido. Enfim, vocês entenderam, não precisa nem explicar direito essa miséria também não, né? E que além de que Super Sabor e Mestre da Faca, que são outras habilidades também que ele tem, Super Sabor e Mestre da Faca, possuem resultados definitivos, que é Super Sabor e Mestre da Faca, que é fazer comida, e o outro é ter o sabor da boca, caralho. Apesar de todas essa nova habilidade não faz sentido nenhum. Tanto que eu mesmo tô tentando narrar qual é o sentido da habilidade e eu não tô entendendo. Mas ele que por tua vez não tava entendendo mais ainda, teria que pegar o livro da tua mochila e ler pra ver como é que funcionava. E com o livro aberto à tua mão, ele pensava que ele sabe que deve ter algum efeito essa habilidade. Deve ter com certeza algum efeito a mais do que somente isso. E a pergunta que ele se faz mais ainda é: será que posso aprender escutando também, rapaziada? E na hora que ele abriu o livro, mano, vê umas contas cabulosas, não sei se é da escola, se é do livro, sei lá do né caralho, que apareceu na tua frente, tá ligado? Aquelas contas lá que tu aprende na sexta série lá, oitava, nona lá, aí tu fala e olha essa miséria. Professora, não tô entendendo isso aqui não, que desgraça é cosseno do subseno. Obviamente ele não entendeu. O pior é que depois dessa, ele começava a
responder essas mesmas questões com facilidade. Pois é, vocês entenderam o que eu entendi, que nós estamos entendendo o que eu tô entendendo agora? O moleque não sabe nem como, mas ele resolveu o tipo de conta que ele não sabia como resolver. À primeira vista, ele soube que é um problema complicado, já que tem mais texto ali do que número naquela porra. Mas ele resolveu. Sim, o cara só resolveu. E a partir daqui ele começa a entender. Ah, agora faz sentido, pô, tô entendendo. Pega a visão, pega a visão. Tem a função de analisar e entender algo que ele já leu e não deixar ele esquecer. Basicamente é isso que a habilidade faz. O que significa que se ele vê algo, ele consegue responder mesmo não pensando que não saberia responder. Entendeste? Mas na hora, a sua mão chega a travar, porque ele queria responder mais um pouco e ele não conseguiu escrever mais. Mas sabe por que tua mão paralisou? Pois é, adivinhem só. Não é o que vocês estão pensando. Não foi porque ele deu uma treinada agora há pouco. Não foi isso. O que ele respondeu agora há pouco, rapaziada, ele não consegue responder de novo, apesar de ele ter respondido. Vocês entendem um pouco da situação aqui? Pois é, nem eu. Só sei que ele se perguntava por quê. Por que caralhos o que ele acabou de explicar funcionou, mas agora não tá funcionando mais? Entendeste o que está acontecendo? Não. Aí tua mente começa a abrir mais um pouco. Ele não aprendeu a resolver isso aí ainda, mano. Agora faz sentido. Entenda mais ou menos isso da seguinte forma: não funciona com algo que ele nunca leu. Pega a visão. Vamos supor que tu viu um livro na tua frente que fala sobre Adacabradabra nananana e ele tá em mandarim. Se tu nunca viu essa porra antes, como é que tu vai saber o que tá escrito lá se tu nunca viu aquela miséria antes, tá ligado? Agora foi um pouco mais de sentido, né? Mesmo que ele avance na unidade, rapaziada, não significa que ele vai entender tudo. Ou seja, ele precisa saber e entender pra conseguir resolver. É tipo tu aprender a ler e não esquecer como é que lê mais. Então ele vai tentar focar em entender a unidade matemática do começo pra ver se consegue respondê-las com mais facilidade. E que basicamente a explicação está nos livros, então ele pode fazer isso com muita facilidade. Isso significa que ele vai estar no ranking da escola. Será? Será, rapaziada? Moleque já tem um hack do butico. Digo, hack do livro, pô. O hack do livro que faz ele aprender tudo. O moleque vai ficar em top 1, né? Pode esquecer, pai. Depois de um tempo, ele tinha conseguido terminar de fazer tudo, né? Já tava esticando o braço, costa doendo, lombar torta, e ficava se perguntando como que os teus pais iriam reagir se ele soubesse que ele virou o melhor da escola. Com o famoso hack do butico. Do livro, pô. Hack do livro. E depois de ter estudado muito mesmo, com certeza não foi o livro que fez a maior parte, né? Vamos fingir que não sabemos disso. Quem diria que estudar seria tão divertido? Pelo menos na opinião dele, estudar é divertido, né? Isso porque ele chega a comentar um fator que é bastante importante, tá? Porque só é divertido quando você aprende lendo a matéria. Sim, se você é esperto ao ponto de aprender apenas lendo e observando, você acha divertido. Só que quando você olha e não entende porra nenhuma, você vai falar, que desgraça é essa? Mas depois de ter feito tudo isso, ele tinha que escrever essa experiência no seu livro de experiência, pra ver se ele conseguia aprender com mais facilidade e conseguisse entender toda a matéria de forma correta. Basicamente, colocar em processo o que ele planejou. E ele escrevia no livro as coisas que aconteceram no almoço, sei lá o que, pedir, temperar, comida, não sei o que, enfim, colocou todas as experiências que ele tinha ali. Mesmo que não seja grande coisa, deve ganhar alguma experiência, ele colocando o que ele vivenciou hoje. E o que ele vivenciou hoje foi basicamente o que ele fez lá, da mistura da comida, vocês se lembram? Em resposta, o livro dizia ele que ele escreveu uma experiência bem comum sobre o judô lá que ele colocou, e ele ganhou 25 pontos de experiência. E a outra experiência que ele conseguiu também foi por questão lá do encontro que ele teve com a guria. Encontro, KK. A guria foi só na loja do pai dele, tá achando que é um encontro, já vou nem falar nada. Mas tá bom, o importante é que ele conseguiu mais 25 pontos de experiência. Aí o maluco ficava todo vermelhinho, parecendo um macaco já, meu Deus, é. E ele nem mesmo entendia, como assim, pô, encontro? Não fiz encontro com ela não. Aí, ele se lembra do mais importante, o diário da família Wang. Vocês se lembram que ele aprendeu a falar japonês? Chinês, no caso, eu até falei errado também. Pois é, ele conseguiu ler o japonês, mas não conseguiu falar o japonês. E logo ele pegava o celofane na mão, pensando, ó, vou dar uma pesquisada aqui pra ver se eu entendo mais. Só que o problema tava aqui, porque quando ele pesquisou sobre o diário da família Wang, ele não achou nenhum resultado. Ele pensou que esse diário era um pouco famoso. E até mesmo o seu próprio velho lá da biblioteca chegou a comentar se ele conseguiu ler. Mas ele comentou que o bagulho tava em chinês, e enfim, não entra em relevância. E depois de ter pesquisado e não ter contado nada, ele foi diretamente pro seu livro, pensando que ele imagina que isso só aconteceu porque ele não viu nenhuma coisa desse tipo da internet. Então como que ele vai conseguir escrever coisas que ele não viu? E após ter escrito ali, o seu livro logo respondia dizendo que ele escreveu outra experiência lá, sobre encontrar um diário da prestigiosa família Wang. E isso, rapaziada, lhe rendeu 2.500 fucking pontos, caralho, velho. A boca do maluco foi lá em cima, tipo, what the fuck? 2.500 pontos por apenas contar uma história que ele viu, uma história de Wang, sei lá do que ele nem entendia. E depois dessa, ele foi direto pra sua mochila, pegar o mesmo livro que ele leu lá sobre o diário da família Wang, sei lá do que. E como que isso pode ser possível? Com apenas um jornal em chinês ele conseguiu tantos pontos de experiência assim. Se bem
bem que ele achou que esse livro era bom o suficiente, sabe? Porque um diário em chinês que ele conseguiu ler e não sei o que lá de não sei o que, enfim. Pensaste ainda mais fundo que ele achou ele bom? Será que o livro é tão bom dessa forma? E melhor ainda, nem sabia ler em chinês e agora ele consegue literalmente ter opiniões sobre livros serem bons? Como assim? Pois é, você entende o fator de você ler um livro e você conseguir dizer se ele é bom ou não? Ele agora tem opinião de vista de leitor. Se bem que o Virgãozinho aqui pode ler uma obra e falar, ah, não presta, não presta. Eu posso ver um rentão e falar, não presta. Virgão fala isso, pô. Daí, no dia seguinte, ele foi diretamente pra tua escola. Vamos estudar porque agora nós já sabemos o básico da matemática. Ele passou na escola ali, filho. Todas as gurias estavam observando o protagonista. Isso porque vocês estão ligados que o Prota melhorou de 0 a 2,25, né? Pois é, o maluco tinha 0,25 de massa muscular, agora tem mais 25 de massa muscular. Mudou alguma coisa? Com certeza mudou porra nenhuma, mas mudou alguma coisa. Ah, Virgão, mas como é que você sabe que mudou alguma coisa na aparência do cara? Cara, dá uma olhada. Olha um tanto de guria que tem babando em cima dele já. Geral ficava olhando que, nossa, ele tá muito mais atraente, ele tá mais alto que o normal, não sei o que, ele parece outra pessoa. Ave Maria, as gurias tá quase mijando Guaraná já pra ele, mano. As gurias apenas ficavam pensando, que será que eu chamo ele pra sair? Ele é muito bonito, ele vai me recusar, meu Deus, o que eu faço? Eu tô mijando Guaraná. Mas ele não tava preocupado com isso. O que ele queria era ir pra tua sala de aula e estudar. Com certeza ele vai estudar, né, rapaziada? Estudar, pô. Mas, Doneida, quando ele entrou na sua sala de aula, alguém estourou um confete ali jogando o trem pra todo lado, mano. Mas não precisam ficar muito impressionados, não, porque a pessoa que estourou esse confete aí não era ninguém importante, era só o retardado bestão do seu amigo lá, dizendo que um bom vindo pro seu amigo, mas ele perguntava, como assim, pô? Por que você tá estourando confete aí? Bem-vindo por quê? Mas nananina, não. Teu amigo ficava dizendo ele que não me diga que você não sentiu energias das meninas estourando ao seu lado, fião. Sim, seu próprio amigo dá de dedo nele, rapaziada, conversando com ele, dizendo que todo mundo da escola lá tá em cima do protagonista, paizão. Vocês se lembram que o protagonista derrotou o maluco lá, que é líder do judô? Pois é, ele derrotou o líder do judô que era mais forte. E agora as gurias estão mediando Guaraná por ele, paizão. Até Coca-Cola, se brincar. Depois dessa, teu amigo vai, pula por cima dele, dizendo ali que ele tá tão orgulhoso do seu colega que ele conseguiu fazer isso, mano. Mas do nada, alguém longe da sala de aula falava, cala a boca aí, vocês estão fazendo barulho. E como assim? Na mesma hora, paizão, teu colega virava o rosto ao canto, dizendo que você fica louco, como você tá mandando calar a boca? Quer apanhar? E a pessoa que mandou ele calar a boca era o desgraçado, o lourinho, que tava no canto, dizendo lá que tá atrapalhando estudar. Ah, você tá, só tô brincando, pô, deve tô brincando. Mas o lourinho repete, rapaziada, falando que ele mandou calar a porra da boca, tá ligado? Eita, porra, na mesma hora o seu colega pensa, ih, vai me bater, na saída ele vai me bater, como vai me bater, como você vai bater? Mas o Prota apenas o observava de longe ali, vendo que ele tá estudando mesmo, nem acredito nisso. Ele realmente tá estudando? O loirinho não dizia nada, mas ele tinha uma desavença lá com o protagonista, vocês se lembram, né? Uma desavença bem besta mesmo, esse loirinho parece um otário mesmo, perdão. Ah, é otário mesmo. Depois de um tempo, a primeira aula tinha acabado, e agora já era a segunda aula, e aparentemente eles têm aulas de artes agora, rapaziada. Mas eles não queriam estudar artes, até porque todos chegavam a comentar que a professora só ensina a gente a desenhar desenho, agora pronto, tô na terceira série pra ficar desenhando desenho. Se bem que era mais ou menos isso aí mesmo, hein? Até eu, quando fazia, era o quê? Desenho. E chegando lá, o professor que dá aula de artes, não é uma professora, obviamente é um professor, perguntando se por acaso eles trouxeram os materiais da aulas de artes. E todos da sala de aula respondiam que sim, professor, trouxemos os materiais. E ele já foi mandando a reta, dizendo pra todo mundo, ó, vocês vão pegar o seu material aí, abre o caderno e vão desenhar plantas que vocês deveriam desenhar. Aí o Prota pensa assim, carai, qual planta que eu vou desenhar? Eu não sei qual planta que eu desenho, será que eu desenho uma ervinha da boa ou eu desenho a outra? Não sei, o importante é que todo mundo já sabia que seria desenho, né? Eu tava adivinhando que era desenho já. E depois disso, todo mundo tava sentado na sua carteira desenhando, rapaziada. O professor pegou pra poder passar em volta das carteiras pra poder ver o que eles estavam fazendo. Isso aqui acontece muito em escola brasileira. O professor fica andando em volta pra averiguar, pra ver se tem algum malandrinho colando. Mas é claro que não vai ter nenhum retardado que vai colar desenho na hora da aula, né? Virgão fazia isso. E do nada, o professor passou perto da mesa, mano, do protagonista. Aí ele deu uma olhada pra baixo e não entendeu. Porque quando ele viu que o protagonista desenhou, ele se perguntou, que desgraça é essa? Mano, o moleque me desenhou um monte de rabisco num toco de papel, rapaziada. Sem nem dizer que é isso aqui que ele escreveu, velho. Mas isso deixou o professor meio que encantado. Ou só abismado, porque o trem tava feio pra caralho, né? Nem eu sei dizer. E naqueles caracteres especiais, que eu não sei o que tá escrito, não adianta perguntar pra mim porque eu não sei o que tá escrito. O Prota não lhe dizia nada. Mesmo com o professor parado à tua frente, observando, encarando, vendo aquele monte
monte de rabisco no seu caderno, que eu não sei o que significa, ele continuava a desenhar com suas palavras. E ali, aparentemente, é uma dedicação de um bambu. E a sua raiz não sei do que. Isso que eu tô falando agora é o que provavelmente tá escrito naquela bodega. Faz sentido? Não faz, mas tá escrito alguma coisa. Mas o que o professor conseguia ler é que um bambu refinado e uma dedicação de um sábio e sua raiz. Mente do sábio é dito que, caramba, o professor ficou felizão quando escutou isso. É uma frase linda, uma frase muito linda que ele colocou no toco de papel, feito de uma forma muito bonita. Apesar de eu não saber o que significar, ele ficava pensando que isso é um trabalho esplêndido. Nenhuma criança conseguiria fazer isso. Criança de 19 anos, criança. E melhor ainda, o que deixava o professor cada vez mais encantado era a caligrafia do nosso protagonista. Pode parecer um monte de rabisco jogado pro lado, pro outro, pra frente, pra trás? Pode, mas é uma caligrafia bonita, muito linda. Aí o professor aproveita que o Prota não percebeu que ele tava na sua frente. Chamou-lhe a atenção, perguntando onde ele havia aprendido isso. Aí ele fala pro professor, eu aprendi num livro. Aí, como assim? Tu aprendeu essa porra num livro, irmão? Tu não aprende esse tipo de coisa num livro? Não aprende. Sem contar que ele perguntava ainda mais. Foi você que desenhou isso aqui ou você pegou no Google? Ele fala, não, por que eu pegaria pra desenhar um desenho no Google? Eu desenhei a mão aqui, pode confiar. E pensando dessa forma, o professor começa a ficar mais ainda abismado, porque ele conseguiu fazer tudo aquilo com a bosta de um pincel. Eu não sei se isso realmente é possível, não, mas o professor dizia que depois do almoço, vem pra minha sala, preciso conversar, eu mais tu. Aí ele dizia, tá bom, né? Pra sala de artes? Vou lá. Na hora o protagonista pensava que ele tava lascado, até porque o professor pegou, vazou da mesa dizendo que ele vai pra sua sala, mais tarde de artes, né? Na sala de aula de artes. Empolei as palavras aqui. Mas isso não era verdadeiro problema, né? Basicamente o problema tava apenas começando. A merda maior tava aqui, ó. A merda gigantesca tava lá em cima, entendeu? Nem eu. Depois disso, logo, acho que é horário de almoço mais ou menos ali, teu amigo e mais o protagonista tava conversando sobre a questão lá do seu desenho, que o professor chamou a atenção dele falando que ele deveria ir lá pra sala de aula de artes. Tentando explicar sobre isso, o Prota jogava tua mochila lá no teu colega e ele perguntava, o que é isso aqui? É uma lancheira? É sim, pô. Como que tem dentro aí? Tem comida. Pode confiar. Depois dessa, eles foram diretamente lá pro refeitório. E chegando no refeitório, vocês se lembram que ele pegou e botou sal na comida de todo mundo. E só pelo cara ter botado sal na comida, geral se encantou a comida. Falou que, nossa, que comida gostosa. Mano, eu não sei por que caralho, mas só tinha garota indo pra cima dele falando que, ai, por favor, coloca com sal na minha comida. Colocar sal na comida, mano. Tá bom, né? Se ela está falando. Teu colega teve que entrar na frente e tentar barrar as gurias. Falando, calma, vocês não vão... Uma de cada vez, vou colocar sal só mais tarde. Sim, as gurias estão fazendo fila pro cara colocar sal na comida delas, mano. Prota respondia dizendo que ele não é chefe não, e que ele não consegue temperar comida ao ponto tão bom assim. Ele tentava se desculpar com todo mundo, mas ele não vai poder fazer isso hoje. Olha a cara das gurias, velho. Dá pra ver que elas estavam desapontadas. Eu pensei que você era o meu herói da cozinha. Ia temperar minha comida. Colocar sal na comida. Vou falar nada. Daí, a tua coleguinha lá, a que foi na tua casa esses dias agora, apaixonada por ele. Enfim, ela tava sentada na carteira do lado e o Prota chegou até ela. E ela ficou toda vermelhinha, né? Aparentemente ela não pediu sal pra colocar na comida. Ela não pediu tempero pra colocar na comida, pô. Ao teu lado, o Prota tirava uma garrafa que tava dentro da tua lancheira, falando aqui, ó, experimenta o que tem aqui dentro aqui. Vou mostrar pra você o que é gostoso de verdade. Que é isso aí, tô vendo não. Dizendo ela que isso aí é bolinho apimentado. E bom, dizendo ele a ela, em resposta, que o gosto muda quando esfria. Então ele trouxe um pouco no pacote térmico. Pois é, peguem a visão. Literalmente as gurias tava fazendo fila pra ele colocar sal na comida. Mas ele levou bolinho pra guria que gosta dele. E vocês já viram o resumo da ópera, né? Todo mundo tava focando sobre ele. Como assim ele pode levar comida pros outros, mas não tempera a comida delas? A vontade das gurias de arrebentar a cabeça dele. Mas, mano, olha isso aqui, velho. O seu amigo aproveita que o Prota com tanta popularidade. Aí comenta, será que eu posso colocar sal na comida de vocês em vez dele, pô? Eu sei temperar a comida também. Coloca aqui que eu tempero. Quem disse que as gurias querem que eles temperem a comida, rapaziada? Elas tascaram e foi a vazia de comida na cabeça dele com tudo. Sai daqui, seu desgraçado. Temperar minha comida não. Temperar igual tua cara. Sabe fazer comida não. Coitado, mano. O cara só queria um pouco de popularidade também, pô. É difícil querer isso. E por outro lado, a tua 10/10 ali, ela tava muito envergonhada, porque ele tava do lado dela e ela gosta dele. Enfim, só não sabia dizer isso pra ele. E ele falava pra ela experimentar a comida que ele trouxe pra ela. O bolinho de arroz experimentado lá, que ele falou que trouxe no bagulho térmico lá. E ela já aproveitou o hashi e colocou um pouco na tua boca. Mastigou, experimentou e no final daquilo, ela gritou, falando que, nossa, que delícia. Nem chegou a chamar a atenção de muita gente, né? Não, com certeza não. Aí um gordinho que tava lá no canto, rapaziada, já tomou um puxão da garota 4-8. Aquela 4-8 lá que o lourinho meteu fora nela, que eu fiquei até puto com aquele cara, velho. Ô, cara desgraçado, mano.
Mas enfim. O que ela tava dizendo pro gordinho é pra ele parar de comer que nem um porco. O cara tá comendo até de boca aberta do lado dela. Aí Dona Neida chegou o amigo do Prota do lado dela, perguntando onde é que tava o loirinho, né? Até porque ele não havia aparecido até agora. E aparentemente, pelo que o 4-Oi respondeu pro colega do protagonista, é que talvez, não tem nada a ver com isso. O loirinho ficou com inveja do protagonista e não conseguiu ir pro refeitório comer com todo mundo. Até porque ele já sabia que geral ia cair matando em cima do Prota. Falou que, oi, vem cá, tempera minha comida. O que provavelmente significa que ele deve ter desistido de comer, né? Aí a pergunta que não queria calar, né? Tava todo mundo ali em volta, 4-Oi. O 4-Oi gordão lá, que come com a boca aberta, os carai e tudo, e mais amigo do protagonista, sim, eles observavam e já sabia que o Lourinho gostava da garota que gosta do protagonista. E a pergunta que eles faziam é, será que ele desistiu dela, rapaziada? Não sei, né? Mas eu vou falar pra vocês. E não sei se esse cara realmente gosta dela. Eu tô achando que é só conversa fiada, mano. Papo furado, só pode. Mas vocês vêem um bagulho hipócrita, né? Pega a visão. A da 4-Oi lá gosta do Lourinho, mas ele caga e anda pra ela. E quem gosta do cara, o cara tá nem aí. Mas a guria que não gosta dele, o cara quer dar tudo pra ela. Ah, moleque burro da porra.